Oi pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Vocês já perceberam quantas palavras e quantas funções a gente já aprendeu no Python até agora? Será que você precisa decorar tudo para você conseguir programar em Python? Ai meu Deus, é muita coisa, né? Bom, assiste o vídeo então que eu vou te dar todas as dicas de como que você vai lidar com tantas informações. Na série de lógica de programação, até agora, a gente já aprendeu um monte de função no Python, né? A gente já deve ter visto mais de 20 funções e mais de 10 palavras reservadas, como if, else, while, etc. Vários operadores, como soma, divisão, comparação, mas até agora a gente só viu o básico, né? A quantidade de funções que o Python tem é assustadora. Sem contar que provavelmente você vai usar bibliotecas externas que nem estão incluídas no Python padrão, e a quantidade de coisas que você vai ter que aprender só vai aumentar daqui pra frente. Mas não se desespere, né? Porque eu tô aqui para ajudar vocês. Primeiramente, o importante é começar devagar. Não dá para querer aprender tudo de uma vez só, né? Porque infelizmente a gente não tem a Matrix para a gente poder fazer um upload instantâneo de todas as coisas para o nosso cérebro. O mais importante nesse começo é você treinar, programar diariamente para que as coisas básicas fiquem frescas na memória. Como eu comentei anteriormente, aprender uma linguagem, aprender a programar é como se fosse aprender uma nova língua, né? A imersão e a prática são as chaves para se tornar fluente. Mas a verdade é que nenhum programador sabe tudo de cor, né? É muito mais comum do que você imagina a gente utilizar o Google enquanto a gente está programando. Muitas vezes a gente se depara com problemas que a gente nunca resolveu antes, esses são os mais legais, mas aí a gente tem que pensar em formas diferentes para poder resolver. Você já deve ter ouvido falar no Stack Overflow. É um site mais consultado pelos programadores, tá? Nele você deixa uma pergunta, né? E aí os usuários vão votando nas perguntas mais relevantes e também os próprios usuários podem dar a resposta. E aí o próprio autor da pergunta pode marcar aquela resposta como uma resposta que resolveu o problema dele ou não. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, uma pergunta que tinha sido feita. Tá vendo que a gente pode até colocar um pedaço do código, falar, eu tô tendo problema nesse pedaço de código. E aí alguém vai te ajudar. Então, essa pergunta teve uma resposta, 4 votos nessa resposta, e o autor marcou essa pergunta como a melhor resposta, ou seja, essa resposta resolveu o problema dele, tá? Então, existe essa versão. Se o seu browser está em português, ele vai te direcionar para essa versão em português do Stack Overflow, tá? Mas a verdade é que a versão em inglês, ela tem muito mais usuários, muito mais pessoas respondendo perguntas em inglês, tá? É muito comum que os primeiros resultados do Google para uma pesquisa relacionada à programação seja do Stack Overflow, tá? E aí, se você está programando e esqueceu um comando, né, você pode pesquisar ele diretamente no Google, tá? Uma das dicas que eu dou é você colocar o nome da linguagem que você está pesquisando, porque daí o resultado já é mais coerente com o que você precisa. Então, vamos fazer uma pergunta aqui, como por exemplo, como fazer laço for em Python. E aí, você já acha aqui alguns conteúdos te ensinando a fazer esse for. Se você não lembra exatamente qual era a sintaxe, né? Então, aqui você já vê, aqui tem um vídeo, mas você já vem aqui para baixo, ó, e já tem o for aqui, você não precisa decorar isso, você pode fazer a consulta na hora que você estiver programando, tá? E esqueceu. Se você não encontrar um resultado que te ajude, tenta montar a mesma frase em inglês, porque a quantidade de artigos em inglês sobre programação é muito maior do que em português, tá? Mas só que o Google não é a única fonte de dados. A grande arma dos programadores são as documentações. Todas as linguagens de programação têm algum tipo de documentação, tanto das funções básicas, quanto das bibliotecas externas, né? Que você pode importar para o seu programa. Então, se você quer saber, por exemplo, todas as funções que estão disponíveis para um tipo de variável específico, você pode consultar a documentação do Python, por exemplo. Então, essa aqui é a documentação do Python, tá? Ele tem um tutorial básico aqui e tem a referência, tá? Essa referência é onde você tem
aqui a referência de bibliotecas, ou seja, todos os módulos, todos os tipos de dados que estão incluídos, e aqui é a referência da sintaxe da linguagem. Então, se a gente for aqui na referência da biblioteca, a gente vai poder achar aqui embaixo, por exemplo, o módulo DateTime, né? E aí, se você clicar aqui, você vai saber todos os objetos que estão disponíveis nesse módulo e todas as funções de cada um desses objetos. Aqui na esquerda, a gente consegue ver um índice, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber tudo que tem no DateTime, é só clicar aqui. Esse é um dos objetos que a gente já usou anteriormente. E aqui você vê todos os métodos, uma explicação de como usar, de como que ele funciona, do objeto DateTime. Infelizmente, essas documentações são todas em inglês. Mas não se assuste, porque você não precisa ler a documentação completa para conseguir programar em Python, tá? São referências que servem para você consultar, caso tenha alguma dúvida. Mas dito isso, também vale a pena você ir estudando os módulos aos poucos, né? Não precisa decorar tudo, mas você dá uma passada de olhos em todas as funções disponíveis de algum módulo específico, pode te ajudar muito, porque muitas vezes a gente nem sabe o que procurar no Google, simplesmente porque a gente nem sabe que aquela funcionalidade existe. Então, mesmo que você não decore o nome exato da função, você saber que existe uma função que devolve o dia da semana de uma data é o mais importante, tá? E aí, quando você estiver programando e precisar dessa funcionalidade, tudo bem se você não lembrar o nome, né? Você vai no Google ou você vai direto na documentação para achar o nome dessa função que você precisa, né? E para esse propósito, eu tenho uma outra dica aqui que eu vou deixar para vocês, que é o site do W3 Schools. Esse site do W3 Schools, ele tem a parte de Python, né? E além de ter um tutorial básico aqui, ele tem um menu um pouco mais fácil de entender, né? Então, por exemplo, ó, Data Types, então os tipos de dado, tá? E aí ele mostra todos os tipos de dado. Eu acho que a forma como ele expõe as informações aqui é mais fácil de ler do que a documentação do Python. É claro que a documentação oficial do Python é muito mais completa, mas acho que pra gente aqui, que vai fazer uma consulta rápida, esse site ele é mais fácil de consultar, tá? Então, veja aqui, ele tem todos os tipos de dados, né, de variáveis, e aí você consegue, listas, operadores, booleanos, como é que funciona, ó, todos os booleanos, o que dá para fazer, com exemplos de código. Então é mais fácil de você entender como é que você vai usar. Ó, os loops, né, arrays. Então, eu gosto bastante desse site para a gente fazer uma pesquisa, principalmente agora, né, para as pessoas que estão começando. Eu acho que ele é muito mais fácil leitura. Bom, pessoal, o que eu queria que vocês soubessem é que a pesquisa faz parte do dia a dia do programador e muitas empresas deixam os candidatos fazerem consulta na internet enquanto estão resolvendo algum problema, porque é isso que acontece no dia a dia mesmo. A gente olha o Google o tempo todo, tá? Então, eu não quero ouvir nenhuma desculpa de que você não vai conseguir aprender a programar, porque você não vai conseguir decorar tudo, porque a gente não precisa de uma memória de elefante para conseguir programar, tá legal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!